Oi, gente. Hoje é dia do quadro Encontros com Criaturas Notáveis. E as criaturas de hoje são muito notáveis. Eu vou contar a história engraçadíssima do meu encontro futebolístico com a grande banda de hard rock Deep Purple. Se você curte esse tipo de conteúdo sobre cinema, música e literatura, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Eu tenho quadros novos de segunda a sábado. E queria agradecer demais a todo mundo que assina meu novo site. Conheça o site, galera, andrebarcinski.com.br, meu site de jornalismo cultural, onde eu concentro todo o meu trabalho de jornalista cultural hoje em dia. Estou aqui com o meu diretor, produtor, faz tudo, Natan Lima. Tudo bom, Natan? Tudo certo, André? Tudo certo, pessoal? Quer dizer que também você gostou de trocar um pelado ali com o pessoal, além de shows, apresentação, de... Cara, Você esse faz foi tudo, cara. totalmente por acaso. Essa foi totalmente por acaso. É uma história bizarra que meio que viralizou há 35 anos, há 34 anos atrás, Natan. Vou contar essa história. Natan, se você for na internet e você digitar Deep Purple, Grêmio, você vai ver um monte de fotos da grande banda de hard rock Deep Purple com camisas do Grêmio de futebol porto-alegrense, do time do Grêmio. E, cara, ninguém sabe por que o Deep Purple foi fotografado com essas camisas do Grêmio, né? É um contexto, né, cara? Então, eu sei porque eu participei dessa história e eu vou contar essa história aqui hoje pra vocês. A galera te deu um título e você faz jus ao título, o rei do rolê aleatório. Cara, com esse certeza. foi muito rolê aleatório, mas... Bom, vamos lá. 1991, o Deep Purple estava vindo ao Brasil pela primeira vez. Tá? Depois eles vieram um monte de vezes, tocaram até no Rock in Rio e tal. Já vieram um monte de vezes. Mas em 91 era uma novidade, a banda nunca tinha vindo. Eu trabalhava na época na Folha de São Paulo. E eu fui entrevistar a banda no hotel. Se eu não me engano, era no Hotel Hilton. Eu tenho até uma foto minha entrevistando o Roger Glover, o baixista. Vou botar aqui a foto pra galera ver. Foi uma entrevista super legal e tal. E a entrevista rolou super bem com todos os integrantes da banda, menos com o principal, que era o guitarrista Ritchie Blackmore, né? Que a gente não sabia na época, mas ele já em 91 era um tremendo de um mala sem alça, não se dava bem com o resto da banda, viajava em ônibus separado, já tinha... ele era um cara muito difícil, assim. Mas em 91, Natan, a gente só ouvia falar essas histórias, a gente não sabia, não tinha internet, essas coisas não circulavam, né? A gente estava super feliz de Purple tá tocando no Brasil pela primeira vez e tal. E eu entrevistei o Ian Gillan, o resto da banda estava lá também, o batera, o Ian Pace, né? O tecladista, o John Lord, os caras super legais, mas o babaca do Ritchie Blackmore não apareceu. Na coletiva, nem saiu do quarto. E aí, cara, no meio da entrevista, no final da entrevista... O Roger Glover, o baixista, me falou que eles eram fanáticos por futebol e que eles tinham um sábado de manhã, se não me engano, livre, que eles queriam jogar bola. Olha só, cara. E eu falei, pô, sério que vocês querem jogar bola? Ele falou, a gente a gente joga bola na Inglaterra, nossos roadies também gostam e tal. Eu falei, cara, eu vou arrumar pra vocês, vamos armar. Network do André já... Cara, eu arrumei um campo no Embu das Artes, né, um bairro ali na periferia de São Paulo. Um campo super legal, assim, super oficial, bacana, de grama, ou quase oficial, não me lembro. E, cara, liguei pro lugar, não me lembro como que eu consegui, mas eu consegui o campo. E aí falei lá com um agente, ou com um empresário e tal, ou com um assessor de imprensa e tal. E ele falou, olha, o cara me falou assim, olha, o cara era fanático por futebol e queria jogar de qualquer maneira, o Ritchie Blackmore também, né? Eu tô lendo aqui a minha matéria que tá no meu livro Encontros com Criaturas Notáveis. O empresário da banda me ligou desesperado, olha só que louco, hein? O empresário da banda me telefona para falar sobre o jogo. O Ritchie Blackmore, né, perguntou se o lugar tem um vestiário separado onde ele possa se trocar sozinho. Ou seja, o cara queria um vestiário. Tá totalmente separado a parte, que loucura. Aí eu nem conheci o lugar, mas eu falei, claro, imagina, tem sim, não sei o quê. Ele falou, beleza. Ele quer escolher os times. Olha só o quão ridículo é o cara. Eu falei, tudo bem, não tem problema nenhum, deixa ele escolher o time que ele quiser, né? Tem mais uma coisa, o Ritchie quer jogar com uma camisa azul e branca. Ou seja, Grêmio. Azuis e pretas, desculpa, azuis e pretas. Sim. Azuis e pretas. Cara, eu falei, pô, azul e preta, né?
Liguei numas lojas e tal pra ver se tinha camiseta azul e preta e tal. E, cara, o cara falou do cara da loja, falou assim, você não pega uma camisa do Grêmio, né? Exatamente, é. Eu falei, cara, a gente arruma a camisa do Grêmio, né? Ele me pediu o nome do time. Eu falei, vai na loja e procura uma camisa do Grêmio. Cara, o empresário da banda, o agente, sei lá o quê, saiu correndo por São Paulo inteiro e comprou jogo de camisas do Grêmio pro time jogar. Olha que da hora. É louco, né? Aí olha só como eu escrevi. No sábado encontrei os caras no hotel. Havia chamado vários amigos, alguns deles funcionários da Folha. O empresário da banda alugou um micro-ônibus para levar os peladeiros. Caraca. Só havia um problema. Blackmore queria ir sozinho numa Mercedes, exigência dele. Meia hora antes dos outros. Alugaram a tal Mercedes, dei o endereço para o motorista e lá se foi o baú, né? O mala sem alça. Mas aí aconteceu uma coisa muito engraçada, Natan, que o nosso ônibus, o micro-ônibus, onde foi a banda inteira, com os jornalistas, com a galera da Folha, eu posso estar enganado, mas eu acho que o Gastão da MTV, o Massari também estavam nessa, tinha uma equipe da MTV e tal. Esse ônibus chegou no Embu e a Mercedes do Blackmore não tinha chegado ainda. O cara tinha se perdido, cara, e se perdeu num lugar super casca grossa lá e tal. Demorou um tempão para chegar. Naquela época não tinha celular, a gente ficou assim. Tinha Waze, não tinha nada, né? Eu sei que o Blackmore chegou super atrasado e tal. Um mau humor do cacete, né? E aí, cara, foi muito engraçado porque foi começar o jogo, o cara era tão chato, Nathan, que ele escolheu os times em que ele ia jogar. Falou, você pra cá, você pra lá. Na verdade, não era nem ele que falava. Ele tinha, tipo, um interlocutor, que era um cara no campo lá, que ele falava pro cara e o cara falava pra galera. Tipo, você vai pra cá, você vai pra lá, você é desse time, desse time. Não quis nem cansar a voz. Cara, ele nem falava com as pessoas com quem ele ia jogar, entendeu? Loucura, uma coisa insuportável. Ó, eu escrevi assim... Começando o jogo, Blackmore assumiu sua posição na extrema esquerda, banheira avançada, de onde não saiu mais. Ele só dirigia a palavra a seu guarda-costas. Um sujeito esquisitão que parecia o Ovelha, aquele cantor brega. Quando o guitarrista queria reclamar de alguém que não havia passado a bola para ele falava para o Ovelha e esse retransmitia o recado. O cara gritava no meio do campo assim, Rich quer que passe a bola para ele, Rich quer bater o próximo escanteio, Rich está reclamando porque ainda não marcou um gol, cara. E ficou reclamando. Né? Eu sei que, cara, no início a galera ainda achou engraçado, achou divertido, no meio assim, depois de uns 20 minutos tá todo mundo de saco cheio do Rich Blackmore, né? E aí eu escrevi aqui uma coisa que rolou que foi muito engraçado. Todo mundo logo ficou de saco cheio do mala. Fizemos um pacto para ninguém lhe dar mais um passe sequer. Ele ficou aflito, bateu o pezinho, deu chilique e reclamou a beça pro Ovelha. Um motorista da Folha, essa é a melhor parte, já no final do jogo, deu uma entrada criminosa no mala, jogando o cara uns 2 metros para fora do campo. Todo mundo se escangalhou de rir. Que isso? Baixou o Felipe Melo. Cara, baixou o Felipe Melo, o Manguito, o Orlando Lelé, baixou tudo, né, no cara, o Zé Maria e tal. O cara deu uma entrada, um carrinho no Rich Blackmore. Ainda bem que não quebrou a mão do Rich Blackmore, imagina. Aí ele falou, aí eu escrevi, depois fomos a um churrasco com Pace, Glover e John Lord, que aliás nem entrou em campo, ficou de fora comendo linguiça. Caraca. Blackmore se enfiou na Mercedes e foi embora, ainda bem. Então, eu tenho fotos, vou postar aqui, do time perfilado. Eu joguei no time do Blackmore, tava com camisa do Grêmio e tal. E foi muito engraçado, porque era o time que ele escolheu contra os funcionários da Folha, uma galera do hotel e tal. Mas esse motorista da Folha não aguentou e deu um bico no guitarrista lá. Foi história... Pelo menos tem história pra poder contar, né? Pô, deu um carrinho nele. Ele não sabia nem quem era. Vocês que o motorista sabia que era o Blackmore. Só porque tava todo mundo zoando o cara, tipo esse mala, esse babaca, esse chato, não sei o quê. Eu sei que uma hora ele correu lá, ou numa ponta lá, na banheira, o cara deu um carrinho no Rich Blackmore e jogou ele fora do campo. E, em vez de ser... admoestado, né? Em vez das pessoas reclamarem, todo mundo aplaudiu o cara, falou, pô, muito bem, uma das melhores coisas que você fez em campo. Mas foi divertido, cara. Foi uma coisa. Essas fotos circulam até hoje, tem vídeos. Eu acho que no YouTube, se eu não me engano, tem uma matéria que o Gastão fez na MTV sobre esse jogo. Então, galera, tá explicado aí. Se você se deparar com uma foto de Rich Blackmore, Roger Glover, Ian Pace, todos com camisa do Grêmio, já sabe por que eles estavam de camisa do Grêmio. Exatamente, foi esse o contexto. E olha que você já pegou uns caras casca grossas pra entrevistar, né, cara? Muito. Mas esse, assim, o Blackmore, eu não me lembro nem dele dar entrevista, sabia, Nathan? Eu acho que ele não gosta de dar entrevista, ele é muito chato, assim, entendeu?
Mas... chato até pra se relacionar. entre os cara, próprios tanto que ele saiu da companheiros, né? banda logo depois e foi substituído, acho que o Steve Morse entrou no lugar dele, se não me engano, e hoje ninguém sente falta dele assim, entendeu? Ele é considerado muito chato. Tem até na entrevista que eu fiz com o Roger Glover pra Folha, eu já tinha perguntado isso pra ele, eu vou citar aqui, essa entrevista tá no meu livro Encontros com Criaturas Notáveis, eu perguntei pro Glover, apesar de ser uma banda antiga e formada por músicos famosos, o Deep Purple às vezes parece propriedade do guitarrista Rich Blackmore. Você concorda? E o Glover falou, às vezes o Rich tem um gênio difícil, mas também quem é que não tem seus caprichos? Quando você convive por mais de 20 anos com uma pessoa, acaba se acostumando. Já brigamos muito, mas sempre conseguimos controlar a situação. Não foi sempre não que depois eles mandaram o cara embora, ele saiu da banda. Mas foi camarada no pronunciamento, né? Foi bem calmo, né? Cara, a banda é a banda mais gente fina, tirando o Rich Blackmore. Entendeu? Cara, os caras foram lá, ficaram no churrasco com a gente, na piscina, comendo picanha, linguiça, batendo papo, autografaram tudo, menos o Blackmore, entendeu? Agora deixa eu te fazer uma pergunta e deixar em saia justa. Assim. Imagina. Se você não puder falar, depois eu corto aqui no vídeo. Imagina. Mas qual foi o cara mais mala sem osso assim, que você entrevistou ou teve oportunidade de... Mala. Cara, eu acho que foi o Puff Daddy, cara. O Puff Daddy, o rapper. Puff Daddy? O Puff Daddy é esse que tá tendo um monte de problema aí. Agora. Esse cara foi insuportável. Você teve oportunidade assim. de entrevistar? Eu nem consegui entrevistar, porque ele me deixou esperando horas e horas numa antessala de um hotel. Caramba. E era uma coisa ridícula, Nathan. Tipo, literalmente eu fiquei umas 3 horas esperando, assim, pra poder entrar. Não consegui falar com o cara. Tava marcado. E ele recebia lá um monte de... Em Nova York, isso foi em Nova York, né? Nova York tem uma região da cidade que é uma área de comércio de judeus, né? Muitos judeus, inclusive judeus... ortodoxos, né? Ortodoxos, E eles lidam muito com comércio de joias. Cara, a cada 20 minutos, meia hora, vinha um judeu desses ortodoxos, né? Com guarda-costas, vender joia pro cara. Quer dizer, suponho que ia vender joia, porque o cara tava com uma maleta e entrava na suíte do cara e depois saía e ia embora e eu ficava lá esperando, entendeu? Esse cara foi um tremendo babaca, assim, foi realmente insuportável, assim. Eu tive um problema, não foi nem problema, não foi comigo, mas um ator Gary Sinise, o ator que faz ele é o amigo do Forrest Gump. Ah, sim. Né? E ele foi bem. A entrevista foi muito complicada, porque era uma entrevista para um filme chamado Resgate, que era ele com Mel Gibson. E eu percebi que ele não tinha visto o trailer do filme. E no filme ele faz um policial que é o bandido também. Ele é um policial que trama o sequestro do filho do Mel Gibson. Eu não estou dando spoiler porque isso está no trailer do filme. Sim. Né? E ele entrou na entrevista, já estava meio de mau humor, meio de saco cheio, e ele começou a falar mal de jornalista que dá spoiler, que os jornalistas, as matérias já entregam tudo sobre o filme, não sei o quê, não sei o quê, e isso e aquilo, e o público tem o direito de saber como termina a história. E aí, cara, dar uma indireta pra você achando que você tava... Era eu e mais uns 3 ou 4 jornalistas, né? Eu não tava sozinho nessa. E aí, cara, eu fui franco com ele. Eu falei assim, cara, você não viu o trailer do filme? Aí ele, por quê? Caraca. Eu falei, bom, porque no trailer do filme você aparece dando um soco no Mel Gibson. Então as pessoas já sabem que você é o vilão. Cara, eu não me lembro se era exatamente isso, mas era uma coisa assim que dava... Cara, o bicho surtou, cara. Deu soco na mesa, começou a gritar, saiu fora, xingar todo mundo. No meio da entrevista? Eu acho que ele já tinha discutido isso ou com a gente, ou com a produção, ou com o estúdio, já tinha pedido para eles trocarem, e eles não trocaram. Sensível, né? Era um assunto sensível para ele, e ele descobriu na hora, na mesa com os jornalistas lá. Eu nunca vi alguém surtar dessa maneira. O cara assim, ele espumava, Nathan, ele parecia que ia bater em alguém. Quer dizer, eu fui digamos, o mensageiro das notícias ruins. O bode expiatório. Pô, eu não falei nada demais, mas eu falei, cara, como é que você tá falando um negócio desse se o trailer do teu filme entrega que você é o bandido, cara? Aí a entrevista acabou, assim, gritando, veio gente nas outras salas para ver o que estava acontecendo. Isso foi difícil, cara. Foi difícil. História, cara. Mas é raro, não acontece. Geralmente,
essa galera é muito profissional e tá super, super solista, simpática e tal. Foi um caso raro, assim. Legal. Ó, depois eu até sugiro fazer uma live aí sobre. Tô curioso para saber o contexto do Puff Daddy. Cara, eu não me lembro muito bem do Puff Daddy. Eu sei que foi uma entrevista que não rolou, né, cara? Eu preciso dar uma checada para ver que disco era, em que circunstâncias era. Eu me lembro que era no hotel, se não me engano, no Plaza, em Nova York. Era algum Sim. disco dele. E eu fiquei horas lá, cara, esperando. Que Tava bizarro. marcado, sei lá, que horas. Eu cheguei na hora certa, ele ficou me deixando esperando e tal. Tá bom, chegou uma hora, eu falei, vou embora, né? 3 horas esperando aqui. E entrava amigo, entrava mulher, saía mulher. Ele cheio de segurança. Eu só via assim, abrir a porta da suíte. Eu tava numa antessala. Assim, uma coisa ridícula, sabe? Entraram pelo menos uns 3 desses comerciantes de joias, assim, com segurança. Parecia uma coisa assim, Algo de tipo filme mesmo, né? parecia uma coisa de pegadinha, assim, sabe, pra me sacanear. É. Aí depois de 3 horas e pouco, eu falei, puta, não vou embora e fui, Não né, tem cara? condição. Não dá, não tem condição. Mas acabei nunca nem fazendo. Eu acho que eu nem fiz essa entrevista do Puff Daddy. Eu preciso dar uma checada, mas acho que acabou não rolando. Pô, legal, É cara. legal a história, né? Foi de bola. Galera, você curte esse tipo de história, esse tipo de quadro sobre cinema, música e livros? Conheça e assine meu site de jornalismo cultural, andreabarcinski.com.br. É lá que eu concentro todo o meu trabalho de jornalista cultural hoje em dia. Escrevo 18 a 20 textos inéditos por mês. Tem debates, tem cursos, tem workshops. Você tem, por R$ 20 por mês, você tem acesso a todo o acervo de mais de 600 textos e mais de 200 horas de cursos, debates, além da possibilidade de participar de workshops e debates e conversas sobre cinema, música e literatura. Conheça lá andreabarcinski.com.br. Valeu demais.